Pertença Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Muito bem, hoje é dia da gente trazer aqui o professor Marcelo Seráfico, ele que é do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo conosco aqui, professor Marcelo Seráfico, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Samara, e a todos os ouvintes também. Professor, hoje você traz aqui uma análise, uma reflexão sobre os dados do IBGE relacionados à favelização, desocupação, subemprego e arborização em Manaus e também em todo o estado do Amazonas, não é isso? Isso, Rafael. Semana passada o IBGE divulgou uma série de dados referentes ao que a gente pode chamar das condições de vida no país e tratando de muitos temas, dentre os quais esses para que você chamou a atenção. Aí o que se verifica é que, analisando uma série histórica que vem de 2012 até agora, houve melhorias em alguns índices, indicadores, mas essas melhorias são quase que inexpressivas, né? São muito poucas, e no caso do estado do Amazonas, por serem poucas, isso significa que nós continuamos ocupando posições de destaque no que diz respeito às péssimas condições de vida experimentadas pela maioria dos cidadãos. Eu acho que há algumas coisas que precisam ser acentuadas a partir dessas informações, né? A primeira delas, que tem a ver mais com uma questão institucional, respeito à importância dessa instituição, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como uma instituição que produz informação a partir de critérios vastamente discutidos, não é, e, portanto, definidos a partir de um certo consenso em torno daquilo que é necessário para que os tomadores de decisão, estejam eles no poder público ou dentro de instituições privadas, possam entender a realidade do país, entender as condições de emprego, desemprego, subemprego, ocupação, assim como quais são as maiores ou menores fragilidades experimentadas do ponto de vista dos serviços públicos existentes nas cidades, né? Quer dizer, qual é o alcance do saneamento, qual é o alcance da água, qual é o alcance da eletricidade, quais são os maiores gargalos para que as pessoas disponham de condições de vida razoáveis. E diante desses dados, portanto, é que é possível que sejam tomadas decisões ou pelo menos discutidas e formuladas estratégias políticas para combater problemas ou aquilo que seja identificado como problema, seja por organizações da sociedade civil, seja pelo legislativo, não é, dos vários municípios, do governo federal, seja também pelo próprio governo federal, pelos governadores e prefeitos, para que se tenha condições de, em avaliando a realidade, propor, né, aquilo que se considera prioridade de acordo com determinados pontos de vista. Então, acho que um primeiro ponto a acentuar diz respeito à importância dessa instituição. Não é uma instituição que veio, ao longo dos 2 anos, ou se tentou desacreditá-la, né? O governo federal, o senhor presidente da República e outros tentaram desacreditar o IBGE, né? E não bastasse isso, o censo que deveria ter ocorrido em 2020 só ocorrerá em 2022 por conta da falta de recursos para financiar essa que é a maior pesquisa realizada de 10 em 10 anos para saber os avanços, os retrocessos e a estagnação no que diz respeito às mudanças na realidade do país. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, que está mais próximo de nós, mas que tem uma relação também com questões mais gerais, de respeito à necessidade de que o debate público em torno das questões públicas
vincule essas questões à responsabilidade política daqueles que exercem mandato, sejam eles legisladores, sejam eles executivos, e não apenas esses, mas também a responsabilidade pública daqueles outros agentes que têm o papel de promover a justiça. Porque notem, se nós temos uma situação de quase estagnação em vários indicadores, em alguns de retrocesso, como é o caso da favelização, né, Manaus e Belém são as duas capitais que desfrutam de indicadores vergonhosos de pessoas vivendo em condições de moradia subnormal, né, ou a isso que a gente chama de favela, né, de condições precárias de vida. Há várias formas de identificar isso. Então, é preciso que nós nos perguntemos por que, ao longo do tempo, esses indicadores não se transformam. O que acontece? Quais são as políticas adotadas pelos governantes? Quais são as medidas ou as leis aprovadas pelos legisladores que não contribuem, e por que não contribuem, para a melhoria dessas condições de vida? Por que nós temos situação de desemprego, subemprego, desocupação e desalento como jamais tínhamos visto no país? Isso não tem a ver apenas com a pandemia. Esse é um problema que precede a pandemia e com ela só se agravou, né? Ao mesmo tempo, nós temos situações que ocorrem no campo, quer dizer, nas zonas distantes das cidades, que contribuem decisivamente, ainda que para muitos não pareça, para o agravamento das condições nas cidades. Que condições são essas? São a carência, a falta de política agrícola, ou seja, de política voltada para as famílias que moram no campo, é a violência no campo que expulsa famílias e impede que elas permaneçam nos seus locais de origem em que produziam, são as péssimas condições de trabalho e escoação da produção no campo, e são também processos como esses que vemos agora no Rio Madeira, não é? Que decorre, entre outras coisas, da grave ou da adoção de medidas que deveriam ser para dinamizar e melhorar a vida das pessoas, que terminam por complicá-la, como, por exemplo, a construção das hidrelétricas, não é? Que fez com que, além de alagar várias áreas e alterar o ecossistema a partir do qual muitas pessoas obtinham os recursos para sua sobrevivência, expulsou muitos moradores e habitantes para áreas cidadinas. Então, vejam, é um problema, esses problemas que nós podemos identificar hoje e podemos interpretar e levantar hipóteses sobre o que está acontecendo, só são possíveis ser tratados graças a essa importante instituição pública, que é o IBGE, né, e ao esforço que vários jornalistas, cientistas, intelectuais fazem para tentar dar conta disso, né, e, em dando conta, promover um debate que que sirva de base, pelo menos, para que tomadores de decisão estabeleçam critérios e avaliem aquilo que corresponde à satisfação da necessidade da maioria, coisa que, infelizmente, nós não vemos acontecer nem em Manaus, nem no Amazonas e, de uma maneira mais geral, nem no Brasil. Comentar rapidamente, Marcelo, Rafael e ouvintes, que me preocupa muito com isso foi esse quesito que você falou da violência. Hoje a violência sempre aconteceu na área rural, né? Ali, os coronéis, né? O dono da fazenda, ia avançando com a sua cerca, atira num, atira no outro, ficava tudo. Hoje não, né? As pessoas estão colocando a boca no trombone, estão denunciando mais. E essa violência que alcança cada vez mais a capital amazonense. Você me fez lembrar do que aconteceu no final de semana, quando uma estudante de odontologia morreu em uma área vermelha. A área vermelha, o que é? É uma área dominada pelo tráfico de drogas. Ela morreu com um tiro porque se negou a dar informações a traficantes quando ela entrou em um lugar errado, conduzida por um GPS em uma rua sem saída, e foi abordada por traficantes. A que ponto está chegando a violência no Brasil? E a gente traz isso aqui para o Amazonas, chegando na área rural, no interior do estado, e isso tudo trazendo cada vez mais as pessoas fugindo do interior, vindo para Manaus, quando não alcançam aqui os seus sonhos,
Aí o que eles vão? Eles vão para a violência, e isso cada vez mais aumentando. Era o tipo de notícia que a gente acompanhava no Rio de Janeiro, isso. né? O GPS indicou para uma rua errada, a pessoa foi assassinada por criminosos. Isso agora a gente vê acontecendo aqui em Manaus, né, Seráfico? É realmente preocupante. Sim, Samara e Rafael, veja, esse é um problema que é geral. Ele acontece em toda... Manaus é uma grande cidade, não é? E esse problema acontece na maioria das grandes cidades no Brasil e fora dele. Portanto, é um problema que tem a ver com o modo como a sociedade vem se dinamizando. O que me parece um grave problema? É que nós temos alimentado uma cultura da violência, né? Quer dizer, existem programas, filmes que estão nos cinemas, minisséries, em que se alimenta, inclusive, a violência, se reforça essa violência, se reforça o medo, e, por outro lado, o tema que se torna predominante para tratar do problema não é o tema da política pública, da política social e do fundamento dessa violência. O tratamento, normalmente, é exclusivamente policial e repressivo. Então, parece que isso é uma coisa que vem, notem, desde o século XIX, passando pelo século XX e entrando pelo XXI. Parece que o problema social brasileiro é um problema de polícia, quando não é. A prova disso é que nós temos das polícias mais letais do planeta e o problema não se resolve. Portanto, existem questões estruturais vinculadas a problemas não resolvidos que ou são enfrentadas com seriedade ou se manterão como possibilidade de bandeira de campanha eleitoral em véspera de processos eleitorais. Quer dizer, que é o tema da violência, esse absurdo, eu acho criminoso que nós estamos vendo pela cidade, que são outdoors falando de paredão, como uma política pública de paredão. Quer dizer, isso é assumir a violência como forma de combate de uma situação grave. É quase que assumir a mesma lógica que a do crime organizado. É alguma coisa muito grave e inaceitável. Não é? E as autoridades precisam rever essa perspectiva, porque essa agressividade certamente não levará a combate de criminalidade, muito menos a liquidação das condições que forjam a criminalidade. E esse é um problema gravíssimo. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje. Um grande abraço. Até a próxima. Outro, Rafael Samara e ouvinte. Muito obrigado. Somos a Band News FM.